Amém, queridos? Quantos estavam na semana passada? Amém, glória a Deus. Começamos uma mensagem na semana passada. Se você não veio na semana passada, para não ficar desconectado dessa mensagem, você vai lá no YouTube, Paz Guaratuba. Você tem acesso não apenas à mensagem da semana passada, mas todas as mensagens dos últimos, uns 5 ou 6 anos. Tem mensagem para dedéu, dá para se converter vendo o YouTube da igreja. Mas glória a Deus que você está aqui. E nós começamos uma minissérie de 2 capítulos apenas, chamada Perdão em 2 Estágios. Semana passada a gente falou perdão, a matemática que não fecha. E não fecha porque ainda não entra na minha cabeça o que Deus viu em nós para entregar o seu Filho Jesus naquela cruz, morto no nosso lugar. Não fecha, não tem como fechar essa matemática. Ele não apenas entregou o seu Filho, mas nos deu graça, redenção, uma nova história, um novo nome, uma identidade. Deu um nome dele sobre nós, somos o povo chamado segundo o seu nome. Uau, isso é poderoso demais. Por isso que o primeiro estágio é o perdão de Deus para nós, que ele vem ao nosso encontro. É o perdão que nos ingressa no reino de Deus, é o perdão que nos dá salvação. E esse perdão é uma equação que não fecha, de fato. E agora nós vamos falar no estágio 2, que é perdão, o firme fundamento. Eu quero ler contigo algo que você já conhece, antes mesmo de saber que tinha na Bíblia. Você já conhecia, provavelmente você já fez essa oração, Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 10. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O contexto aqui, Jesus está ensinando 2 coisas. A primeira, dar esmola, que a gente não precisa pegar uma nota, ficar desdobrando assim a nota na frente de todo mundo, para todo mundo saber que a gente está ofertando, dando esmola a alguém. Bater uma selfie ainda, estou ajudando uma pessoa necessitada. Não, Jesus falou, assim faz os publicanos e fariseus, porque eles fazem querendo ser vistos. Então, eles já receberam o galardão, que é o prestígio dos homens, mas nos céus ou na eternidade eles não têm nada. Vocês não façam assim. A sua mão direita faz, a tua mão esquerda não saiba, ou vice-versa. Mas também ele falou da oração, que quando vocês orarem, não fiquem de pé nas sinagogas falando alto, e eu vou acrescentar aqui também dizendo palavras que a gente nem sabe o que significa, só para parecer uma oração bonita, poderano e saboroso Deus, e a gente começa diante da sua magnitude, só para as pessoas falarem, nossa, como ele é culto, como a oração dele é poderosa, nem sabe o que está falando. Muitas vezes, não estou falando de todos, amém? Então Jesus fala, não, quando vocês forem orar, embora ele seja um Deus, o Rei Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o General poderoso na guerra, vocês vão começar orando assim: Pai nosso. Então, Jesus, ele não é que ele simplifica, ele traz a essência daquilo que os homens ou a religião corrompeu. Então, ele entra nesse contexto onde nós estamos. Portanto, quando vocês forem orar, orem assim. E ainda ele falou mais, ele falou também não precisa ficar repetindo. Porque a gente já repetiu essa oração várias vezes, de uma forma bem fria, sem vírgula. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, descendo na terra como no céu, o pão nosso que cada dia nos dá hoje. E ele falou, ainda não precisa ficar repetindo, como se por muito repetir, por muito falar, vocês forem ouvidos. Não, orem assim. Só que Jesus, ele não nos dá essa oração engessada. Não, ele nos dá um molde, um modelo no qual nós podemos construir segundo as nossas necessidades aquilo que nós precisamos apresentar diante do Senhor. Então é um modelo de oração, a gente não precisa exatamente falar da forma que está aqui. Mas, quando ele fala, ele nos ensina, ele começa dizendo como nós precisamos começar a orar. Então ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. É o momento onde nós acessamos ao Senhor por quem Ele é e exaltamos quem Ele é. É um momento de adoração, é um momento de louvor, é um momento de reverência, de dizer os atributos de Deus. Ele é Pai, Ele está nos céus, santo é o nome dEle. Então sempre quando nós começamos uma oração, é assim que começa. E aí ele já vai na segunda parte, que venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então quando ele ensina a gente a orar assim,
ele ensina a gente a pedir para que venha algo, venha o seu reino, seja feita a sua vontade. Ele não está apontando necessariamente para o reino milenial. Então ele não está falando da terra como território, ele está falando da terra como coração. Lembra que na parábola da semeadura, a boa semente cai sobre a terra, e na explicação, na terra fértil. E a explicação da parábola da semeadura é que a terra fértil era o coração. Então quando Jesus ensina aqui, ele está falando que seja feita a sua vontade aonde? Em nós. Aqui na terra seja feita da mesma forma que é feita onde? Nos céus. Agora eu te pergunto, nos céus tem teimosia quanto à vontade de Deus? Tem desobediência quanto à vontade de Deus? Tem resistência quanto à vontade de Deus? A única que teve não deu muito bom, né? Ele caiu dos céus, foi expulso de lá. Então, quando nós pedimos que a vontade de Deus seja feita aqui nessa terra, que é onde foi estabelecido o reino, da mesma forma que é feito nos céus, nós estamos dizendo, Senhor, aqui quem manda é o Senhor. Aqui a vontade perfeita, boa e agradável é o Senhor. Mas ok, venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Qual é a vontade de Deus ao acessarmos esse reino conforme o contexto que estamos lendo? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade desse rei, de acordo com esse texto? O pão de cada dia dá-nos hoje. Provisão. A vontade de Deus é que nós estejamos debaixo da sua provisão. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos os que nos ofendem. Perdão. O desejo de Deus é nos perdoar. Que a gente possa estar nesse lugar de perdão. E proteção. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando eu estava vendo essa segunda parte, eu falei, Deus, isso é... Tipo, eu não sei se eu vou conseguir explicar, porque para mim, sabe, quando a gente recebe aquela notícia que não cabe na cabeça e acontece aquela explosão, né? Puf, meu Deus do céu. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir em palavras, mas é algo muito poderoso que a gente vai falar, porque a gente entrou no reino e saiu do tema que é perdão. Percebeu? Não saímos. Vamos entender que está muito mais ligado do que a gente imaginava. O reino de Deus provê todos esses benefícios e outros mais. Uma coisa interessante é que tudo começa a partir da implantação do reino de Deus, ou conforme diz Mateus, o reino dos céus em nós. Tudo parte a partir desse momento, tudo parte desse momento. E já começa com um homem maluco, um profeta maluco no meio do deserto, vestido de pele de carneiro, comendo gafanhoto e mel silvestre, gritando no meio do deserto, arrependam-se, porque é chegado a vós o... Eu vou falar reino, vocês fazem de conta que eu nem falei, vou perguntar de novo. Então chega João Batista, gritando no deserto, arrependei-vos, porque é chegado a vós o... Isso aí, o reino dos céus, o reino de Deus, daí você escolhe. Glória a Deus, vocês são muito espontâneos, estamos juntos. Então já começa com ele falando, ei, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino. Qual é a parte que cabe a nós? Arrependimento. Ele estava falando do perdão da semana passada, que era o perdão de acesso ao reino. Quando nós nos arrependemos, lembrando que é impossível desfrutarmos do perdão de Deus sem haver arrependimento. Então, para que a gente possa adentrar no reino, precisamos nos arrepender de uma vida longe de Cristo e ingressar no reino de Deus mediante ou por intermédio de Cristo Jesus. Ok. Agora, após esse reino ser anunciado por João Batista, Jesus começa a falar sobre o reino e Jesus fala muito sobre o reino de Deus. Então ele já começa ensinando em Mateus 6 a nós orarmos, pedindo que venha o seu reino. Ele fala, venha o seu reino a nós. Ele começa a falar, ei, peçam, antes de vocês quererem os benefícios, vocês precisam estar no reino. Antes de você querer provisão, antes de você querer proteção, antes de você querer perdão, você precisa estar no reino. Então, Jesus sempre falava do reino de Deus. E ele usava situações comuns do cotidiano para exemplificar o reino de Deus, ou para comparar, para assemelhar ao reino de Deus. Ele sempre falava, o reino de Deus é semelhante a tal coisa,
a que compararei ao reino de Deus? E ele começa a falar. E isso chama-se parábolas, porque como é algo sobrenatural, como é algo espiritual, é como se ele falasse, para vocês entenderem, eu vou desenhar para vocês. E ele vinha com as parábolas. Embora, para os que não criam em Jesus, eles não entendiam, mas para aqueles que criam, era revelado. Mas Jesus começa então a ensinar. Em Mateus 13, 24 ao 30, nós não vamos ler aqui, mas ali fala sobre a parábola do joio. E na parábola do joio, Jesus fala, o reino de Deus é comparado a um homem que plantou a boa semente no seu campo. Então veio a noite, quando todo mundo estava dormindo, e o inimigo, que é representado por Satanás, planta uma semente de joio na sua lavoura, onde ele plantou trigo. Então os servos depois descobrem que foi plantado joio, e chegam no patrão, falei, patrão, senhor, o inimigo plantou o joio. Vamos arrancá-lo para ele não contaminar, porque o joio ele tinha uma semente que contaminava. E também não frutifica. O joio é estéril. Hashtag, quem frutifica é trigo, quem não frutifica é joio. A Bíblia. Então, ele falou, não arranquem agora. Não arranquem o joio agora, porque pode comprometer o trigo. Mas no dia da ceifa, no dia da colheita, nós vamos colher o trigo, separar o joio do trigo e lançar o joio na fornalha, apontando para o juízo. Em Mateus 13, 31 e 32, fala da parábola do grão de mostarda. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda plantado num solo, num campo, que mesmo sendo a menor das sementes, quando ele nasce, ele se torna a maior das hortaliças, se tornando uma grande árvore. E ele exemplifica, ele assemelha o reino de Deus ao grão de mostarda. E quando ele fala isso, ele aponta para a expansão e multiplicação. Esse é um poder do reino de Deus, expansão e multiplicação. Em Mateus 13, 33, é a parábola do fermento. Jesus assemelha o reino de Deus ao fermento. Quantos já fizeram bolo ou pão? Pouca gente até. Eu sei que mais gente fez e você está com vergonha. Quando você prepara a massa, depois de você colocar o fermento, você consegue ver o fermento? É impossível ver o fermento. Você vê o quê? A massa. Porque o fermento, ele não se perdeu, mas ele se dissolveu ali. Então o fermento, ele é infinitamente menor, ou a menor partícula comparado à massa. Então Jesus fala, o reino de Deus é semelhante ao fermento, que uma mulher pega uma pitada, adiciona a 3 partes de trigo, e essa pitada leveda toda a massa. Ou seja, Jesus estava apontando para o poder de influência e transformação do reino, que onde o reino chega, nunca mais permanece o mesmo. Foi assim com a sua vida. Depois que o reino chegou até você, você foi fermentado por esse reino, você foi levedado, as propriedades mudaram. Sem o fermento na massa, não produz crescimento. Então, Jesus está apontando para o poder de influência e transformação do reino. Mateus 13, 44, Jesus diz que o reino dos céus, e é uma das parábolas que eu mais gosto, é semelhante a um tesouro escondido no campo, onde um viajante encontra esse tesouro escondido, esconde de novo no mesmo lugar, vai com muita alegria. Outras versões vai falar cheio de alegria, vende tudo que ele tem, volta e compra todo o campo. E Jesus aponta para a alegria de abrir mão de tudo por causa do reino de Deus. E isso é muito precioso, porque ele abriu mão de tudo por causa daquilo que ele encontrou. Mateus 13, 45 a 44, Jesus continua falando a respeito do reino dos céus. E uma coisa aqui que eu quero já abrir um parênteses, queridos. Muito se fala hoje sobre o reino dos céus, mas as pessoas estão olhando pelo modo figurado ainda. Ei, Jesus usou o modo figurado porque é aquilo que os nossos olhos veem, mas ele usou isso para exemplificar aquilo que é sobrenatural, porque o governo de Cristo não é desse mundo. Então ele aponta para a eternidade e ele aponta para a expansão do domínio do seu reino quando ele fala por parábolas. Billy Graham falava que a salvação é de graça, mas o reino de Deus custa tudo. A Bíblia diz: esforçai-vos por entrar na porta.
porque o reino de Deus é tomado à força. Mateus capítulo 13, versículo 45 ao 46, fala também de Jesus exemplificando. Ele fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que procura e negocia pérolas. Jesus fala de um homem cuja sua atividade comercial, cuja sua profissão era buscar pérolas. Se fosse no nosso momento, hoje ele teria de repente um perfil no OLX, outro no Mercado Livre, talvez na Shopee também, não sei se na Temu, porque daí não sei se já seria muito confiável. Brincadeiras à parte, mas fazia parte do seu propósito de profissão, procurar boas pérolas e negociá-las. Só que um dia ele encontra uma pérola de grande valor. E a Bíblia diz que Jesus, que assemelhou o reino a esse homem, fala que esse homem então vende tudo que tem, parecido com a parábola do tesouro perdido, mas nesse caso ele vende tudo que tem. E o que ele tem? Outras pérolas. Todas as outras pérolas que ele já havia negociado antes, ele vende também, por causa que ele encontrou uma pérola de grande valor. Então ele abre mão de tudo isso, ele vende e compra aquela pérola de grande valor. Isso aponta para uma busca da humanidade pela razão da sua existência. Todo ser humano busca pela razão da sua existência. Todo mundo está buscando por algo, assim como esse homem que estava buscando. Só que quando nós encontramos o reino de Deus, querido, nós colocamos um ponto final à nossa busca. Assim como esse homem, quando ele encontra aquela pérola de grande valor, a sua busca tem um fim. Por quê? Porque não existe nada mais valioso que essa pérola. Para nós não existe nada mais valioso do que o reino de Deus. Por quê? Porque nós fomos inseridos nele. Isso fala de plenitude. Não nos falta nada. Cristo preenche tudo em todos. Aleluia. E tem também mais uma parábola de Mateus 13, 47, que diz: o reino é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar. E aquela rede apanha toda espécie de peixes, grandes e pequenos, todas as espécies de peixes. Mais tarde, os pescadores, puxando essa rede para a areia, para a praia, ele separa os bons dos maus peixes. E os maus peixes eles colocam no cesto e lançam fora, apontando novamente. Ele começa a sua série de comparações do reino. Ele começa com o juízo e termina novamente com juízo. Tá, Alex? Até aí, tudo bem, mas o que isso tem a ver com o tema? Vamos lá. Ao contar essas parábolas, Jesus usava uma figura comum para explicar o sobrenatural, o espiritual. E ele ressalta os fundamentos essenciais do reino de Deus, dentre eles, juízo, expansão, influência, alegria, plenitude, paz e justiça. São coisas inerentes ao reino de Deus. O reino de Deus tem essas coisas. Ou seja, esses fundamentos são base da cultura do reino de Deus. Todo reino implantado, ele possui uma cultura. Então, isso tudo que a gente falou são bases da cultura do reino. Mas não são apenas estas. Não são. Vamos voltar ao texto de Mateus capítulo 6, versículo 10. A gente começou pelo 9, agora a gente vai começar pelo 10 e vai avançar até o 12. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ok. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, ou ofensas, ou pecado, porque pecado é dívida. Lembra que Cristo pagou as nossas dívidas de pecado? Perdoa as nossas dívidas assim como, repete comigo, assim como, amém. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Enfatizando o versículo 12, a expressão assim como é empregada para unir termos de um sujeito composto. Tá, Alex, nós vamos para agora português. Vamos lá. Ou seja, o primeiro elemento é perdoa-nos. Ele deve concordar. É dever. Ele precisa concordar com perdoamos. O primeiro elemento verbal, que é perdoa-nos, assim como ele une impreterivelmente, impossível de separado, assim como perdoamos. Ou seja, Deus está colocando um valor sobre o perdoar maior do que nós imaginávamos. Por quê?
Porque a continuidade do perdão de Deus está relacionada à forma que perdoamos as pessoas. E isso é muito sério. Por mais que a gente saiba disso, saiba que a gente tem que perdoar, muitas vezes valorizamos apenas o perdão vertical, o perdão que nos insere no reino, o perdão de Deus para nós. E óbvio, precisamos sim valorizar isso, superestimar isso, porque glória a Deus pelo perdão de Deus, porque nós fomos alcançados. Lembrando que o acesso ao perdão é o arrependimento. Mas muitas vezes menosprezamos o perdão horizontal, que é aqui, perdão de um pelos outros, perdão mútuo. E o perdão é um dos elementos mais fortes, é um dos fundamentos mais firmes dentro do reino de Deus. Porque o perdão de Deus nos insere no reino. Deixar de perdoar o irmão nos tira desse lugar. Por isso é sério. Vamos lá. Lembra quando alguém fofoca na igreja? Eu sei que aqui não acontece, só acontece lá em Santarém. Deve estar acontecendo de repente no Japão. Mas quando alguém fofoca, a gente usa que texto? Fala, irmão, você precisa aplicar o quê? Mateus 18. Por quê? Porque você corta a fofoca na fonte. Que é o quê? Quando o irmão errar contra ti, vai entre ti e ele somente repreende-o. Isso que a Bíblia fala. Se ele não te ouvir, então você leva mais um ou dois, e na testemunho de um ou dois, ele pode ser ganho. Mas se ele não ouvir ainda, exponha o caso à igreja, Novo Testamento, isso é graça. Exponha o caso à igreja, e se ele não ouvir a igreja, considere ele publicano e gentil. Por que considerar um irmão? Só porque ele não ouviu? Não, nesse caso ouvir fala de arrependimento. Se ele não se arrepender, pode, sendo batizado, falando em língua estranha, dando dízimo alto, se não se arrepende é considerado um ímpio, porque incapacidade de arrependimento. Se não consegue se arrepender é como se não conhecesse a Cristo. Isso é muito sério. Então Mateus 18, 21 e 22, logo após Jesus falar sobre essa questão de que precisa conversar, confrontar o irmão primeiro, depois leva mais duas, depois leva para a igreja, se ele não vir, expõe. Vem esse texto do versículo 21 de Mateus 18. Então, Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe, que eu lhe deva perdoar? Que irmão que ele está falando? Do irmão de Mateus 18, que a gente precisou confrontá-lo, expor a duas pessoas, depois expor a igreja. Ele está falando desse caso, é nesse contexto. Então ele falou, esse irmão que a gente precisou excluir, que a gente precisou expor, na verdade, não excluir, expor. Quantas vezes ele pecará contra mim que eu tenha que perdoá-lo? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, quanto que dá? Só tira um zero, faz 7 vezes 7, põe um zero de novo. 490. É que eu faço conta assim, né? Tiro um zero, põe um zero, escorrega um, sobe o outro. Dá certo no final. A professora não reconhecia a minha fórmula, mas o resultado dava certinho. Então Jesus ele fala, não, 7 vezes, até 7 vezes não, 70 vezes 7. E reza a lenda, não sei se lenda reza, mas reza a lenda que isso era ao dia. Então, queridos, Mateus 18 não trata apenas do irmão que precisa se arrepender, ele também fala do irmão que precisa perdoar. Porque muitas vezes nós usamos Mateus 18, não, precisa repreender sim, e precisa repreender sim, ele precisa acertar as contas, precisa sim, precisa fazer o caminho de volta, precisa sim, mas e nós que fomos ofendidos? Esse texto também trata disso. E Pedro se colocou nesse lugar, que nós nos colocaríamos fácil, Senhor, mas ele pecou contra mim, ele me ofendeu, quantas vezes eu tenho que perdoá-lo? 7 vezes? Porque o cabeção ele dá na trave fácil. Não, 7 vezes não, 70 vezes 7. Ele amplifica. Por quê? Porque o problema não é exatamente o erro. O problema é que lente estamos usando quando as pessoas erram. De julgamento ou entendendo que todos nós estamos assentados na galeria de réus passíveis de perdão e necessitados de arrependimento. Então Jesus ensina o seguinte, que a incapacidade do irmão de se arrepender não limita a nossa capacidade de perdoar.
A capacidade das pessoas, a incapacidade das pessoas de se arrepender, meu querido, não limita a sua capacidade de perdoar. Não importa quantas vezes errarem, 70 vezes 7. Não importa quantas vezes derem na trave, 70 vezes 7. Alex, mais algumas situações, querido, mas estamos aqui falando de relacionamento entre irmãos. 70 vezes 7. E não é bom. Bom não é legal, porque gostamos de manter o direito da ofensa, de estar ofendido. Ele precisa se arrepender e me pedir perdão, porque senão, Jeová. Vamos lá. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem dor. Esquecer é amnésia. O único que tem poder de lançar os pecados, os erros no mar do esquecimento se chama Deus. Nós não temos esse poder. Então, perdoar é lembrar sem dor. Ou, como me lembrou a minha amada esposa, perdoar é todas as vezes que você se lembrar da ofensa, você perdoa de novo. Lembrou da ofensa, perdoa de novo. Lembrou da ofensa, perdoa de novo. Até que fica uma cicatriz que não dói mais. Tem uma marca, mas não tem mais uma dor. Isso é o verdadeiro perdão. Perguntaram para um sábio, não sei se indiano, só vi o vídeo dele, ele parecia um indiano. Falaram assim: como fazer para perdoar alguém imperdoável? Ele não perdoe. Faça o que é mais fácil. Puna a si mesmo pelo erro dos outros. Eu falei, uau. Nem cristão, cara, e olha a sabedoria. Porque não perdoar é punir a si mesmo por causa de erros que você não cometeu. Não perdoar é ficar ressentido, magoado, mocambúcio, surumpático por algo que você não fez. Tem um nauseabundo também incluso nessa lista. Não perdoar é ficar se punindo, ficar se machucando por um erro cometido por outra pessoa, quando e se outra pessoa errou, porque às vezes é fruto da nossa mente nervosa ou da nossa mania de perseguição. Não, estão me perseguindo. Não, estão falando de mim. Não, quero ver meu couro. Tem gente que é assim, mano, ninguém está falando de você, querido. Perdoe. Perdoe. Continuando o texto. Mateus 18, já no versículo 23. Lembra que todas as coisas importantes Jesus usava para uma figura de linguagem quanto ao reino de Deus? Ele continua no mesmo texto. Por isso, o reino de Deus é semelhante a um rei. E todas as outras coisas do reino são inerentes ao reino, mas essa comparação é inerente a nós. Por isso, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Eu pedi para minha esposa atualizar, né? Corrigido das 600 milhões? 60 milhões de dólares. Vamos tirar a correção e deixar só os 6 milhões para ficar mais acessível. Versículo 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 6 milhões de dólares. É uma conta fácil de pagar, sim ou não? Não. Porque se fosse fácil, não era dívida. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, mulher, os filhos e tudo que ele possuía, e que assim a dívida fosse paga, ainda que não alcançasse os 6 milhões, se desse uns 500 mil. Pagou a dívida, mas ficou sem família, ficou sem nada. Versículo 26. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Sabe aquela promessa que as pessoas às vezes fazem, ou a gente faz e sabe que não vai dar para cumprir? Porque não deu para cumprir em tempo hábil, vai dar para cumprir em tempo recorde? Não vai rolar. Mas o que ele pediu? Vamos reaver um prazo para eu pagar essa conta. Foi isso que ele pediu. Tenha paciência comigo, me deixe livre, não venda minha esposa e filhos, não venda os meus bens e me dá um prazo maior para eu pagar a conta. Então ele pediu um reajuste do prazo para pagar as contas. Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Versículo 27. E o senhor daquele servo que era rei, o senhor e rei daquele servo, compadecendo-se. O que é compadecendo-se?
movido de íntima ou profunda compaixão. E quando a gente lê isso, você se lembra de quem? Quem que olhou para a multidão, viu que era como ovelhas que não tinham pastor e se moveu de íntima compaixão por esse povo? Jesus é o mesmo que, ao olhar aquela mulher com fluxo de sangue, se moveu de profunda compaixão. Então, o que parava, o que movia Jesus, moveu esse rei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e deu um novo prazo para a dívida? Não, perdoou-lhe a dívida. Ei, você não deve mais nada. Tetelestai, está pago, está consumado, a sua dívida está paga. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários. O servo que foi perdoado devia 6 milhões. Os 100 denários, um denário é um dia de trabalho. Vamos dizer que um dia de trabalho dá 150 reais, você vezes 100, 15 mil reais. Amém? Encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo. Então ele agarrou pelo pescoço e começou a dizer: pague o que você me deve. Pegando pelo pescoço: me pague agora, pague o que você me deve. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ou seja, assim como o seu credor, ele também pediu uma prorrogação, um novo prazo, um reajuste do prazo para pagar aquela dívida. A gente entenderia que ele teria a mesma resposta que ele recebeu, mas não. Versículo 30, ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Ele encontrou compaixão no rei, no seu credor, mas não conseguiu transbordar compaixão para aquele que devia a ele. Parafraseando com Mateus 6, ele pediu: perdoa as minhas dívidas, mas não foi assim como. Não foi assim como. Vamos lá. Versículo 31. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor, ou àquele rei, tudo o que havia acontecido. 32. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo mau, ou servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, eu lhe perdoei 6 milhões de reais. Tirando dólares, vamos trazer para a nossa moeda. Eu lhe perdoei 6 milhões de reais. E isso porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão com seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor, aquele rei, entregou aquele servo aos carrascos, juízo, condenação, até que lhe pagasse toda a dívida. Agora, para comprometer um pouco o nosso lado, versículo 35. Assim também o meu Pai, que está nos céus, fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Jesus está falando para ímpios ou para salvos? Chuta aí, queridos. Jesus estava falando para muitas pessoas. Mas quando ele fala o vosso Pai que está no céu, ele já está falando de alguém que está na filiação, que foi alcançado por Cristo. E aí a gente fala que, tipo, sou salvo e não perco a salvação. Mas daí a gente olha para Jesus dizendo: você que já foi perdoado a sua dívida, se você não conseguir perdoar, o Pai vai revogar a sua dívida e lançar você na condenação. Uau! Tempo da graça. O próprio Cristo. Ou seja, Jesus coloca esse perdão que às vezes a gente se embaça para fazer. Sabe aqueles caminhos de volta que eu preciso conversar com o irmão, sei que eu preciso conversar com a esposa, sei que eu preciso conversar com o filho, sei que preciso conversar com a mãe, sei que preciso conversar com o patrão, seja lá quem for, que a gente teve uma desavença. Esse perdão que a gente menospreza, Jesus coloca num patamar muito parecido com o perdão de Deus, porque o perdão de Deus te ingressa no reino. Faltar com o perdão para que as pessoas podem tirar desse reino. E isso é muito sério, querido.
Isso é muito sério, porque ele mesmo disse: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. É muito poderoso isso que está escrito. Por quê? Porque nós precisamos entender que Jesus, quando ele ensina a oração, ele aponta para o reino de Deus. E quando ele chega em Mateus 18, que é 12 capítulos depois dele ensinar a oração do Pai Nosso, que é acessando o reino de Deus e colocando perdão, porque naquilo que ele fala de uma interação. O pão nosso, ele fala só o pão nosso, não fala de uma interação. Ele não fala da interação na proteção, mas ele fala de uma interação no perdão. Nos perdoa da mesma forma, da mesma medida, com a mesma intensidade, com a mesma legitimidade que eu perdoo os outros. Ou seja, o perdão de Deus está totalmente relacionado, condicionado à forma como nós perdoamos os nossos irmãos. E isso é poderoso demais. Por quê? Porque poderemos nos parecer com Cristo, que perdoa, ou podemos nos parecer com o diabo, que acusa. Eu não estou falando de acusação, o irmão chegou para mim e falou que eu errei. Não, isso não é acusação, querido, isso é amor. Está falando para você para acordar. Acorda para cuspir, porque pode dar muito ruim na frente se você não se arrepender. Acusação é quando eu me coloco no lugar do promotor de acusação. Satanás não precisa que terceirize o trabalho dele. Ele faz muito bem sozinho isso. E por que nós devemos perdoar? Misericórdia. Primeiro, porque Deus nos perdoou. Perdoamos porque fomos perdoados. Perdoamos porque a graça, a unção, a maravilha, o privilégio de um perdão pleno só acontece através de Cristo. E só podemos perdoar plenamente se formos perdoados plenamente. E só existe perdão pleno em Cristo Jesus. Amém? Efésios 4:31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Ele não falou do mundo. É Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia. Vale também para sua casa. Nem OVNIs, objetos voadores não identificados. Bem como qualquer maldade. 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos. Compassivos o que é? Cheios de profunda compaixão. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros. Ou seja, seja parecido com Cristo. Perdoando uns aos outros. Como? De que forma? Como também em Cristo Deus perdoou vocês. A Bíblia toda vai apontar para o perdão entre os irmãos, da mesma forma que fomos perdoados por Deus. Fomos perdoados por Deus, sim ou não? Porque temos dificuldade em perdoar os nossos irmãos. Então, porque precisamos perdoar? Porque Deus nos perdoou. Não é nem eu vou perdoar, porque se eu não perdoar, eu vou ser lançado fora. Não, aí é interesse. O meu interesse não é ser um como irmão. É só fugir da ira vindoura. Aí a frase é outra. João Batista usou. Lembra? Raça de snakes. Raça de víboras. Quem você ensinou a fugir da ira vindoura? Eu não perdoo porque eu tenho medo. Eu tenho receio de ser separado do reino dos céus. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Simples assim. Eu perdoo porque Cristo me perdoou. Cristo me colocou nesse lugar de perdão. E a segunda coisa, a segunda verdade, porque eu devo perdoar, porque eu não sou melhor do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. Porque muitas vezes a gente não perdoa e esse benefício, esse direito de ficar beiçudo ou ofendido, muitas vezes nos coloca num patamar de superioridade. Vocês são réis mortais, vocês pecam. Me ofenderam, então você saiu do meu nível. Você não está mais do meu nível. Você é você. Eclesiastes 3:20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó voltarão. Mas eu tenho milhões na conta. Tu é pó.
Mas eu falo bem, você é pó. Eu sou de influência, você é pó. Eu conheço muitas pessoas importantes, você é pó e vai voltar para o pó. E ainda a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não está todos exceto Alex, todos exceto Álvaro, todos exceto a Thaís pecaram. Não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos iguais. O pecado só difere na questão de intensidade, gravidade e consequência. Mas diante de Deus tem o mesmo cheiro. Lembra que eu falei que a gente não sente? O pecado fede, a gente só não sente porque já se acostumou. Mas a diferença é nisso. O que nos difere, querido, não é exatamente somente errar. Porque errar todo mundo erra. O que nos difere é se nós nos arrependemos dos erros e pedimos perdão ou perdoamos. Então, por que eu preciso perdoar? Porque eu não sou igual, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou igual a todo mundo. Todo mundo é igual. Alex, mas você é pastor, alguns são líderes de rede, eu sou um líder de setor, outros são líderes de célula. Só que quando eu sei que a Bíblia diz que eu vou prestar conta do rebanho dele, num quesito de prestação de conta relacionado à vocação. Mas quando Deus está lá no trono e olha, ele fala duas coisas: meus filhos, ou como ele fala para Jesus, esse é meu filho amado em que me comprazo. E em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Então quando ele olha, eis aí os meus filhos. Ou comparando com quando ele fala de Jó, viste o meu servo. Ele não está falando viste o cara, o bonzão. Não, Deus não fala assim, ei, está vendo meu servo, fiel, justo, temente, que se desvia do mal. Quando Deus olha, ele não olha uma patente, embora ele seja aquele que estabeleceu as autoridades. Mas como um Deus poderoso e Pai, Criador de todas as coisas, ele olha, vê os filhos, ou seja, todos iguais. Alguns um pouco mais velhos que os outros, mais velhos na questão de ministério, de tempo de igreja. Alguns chegaram no evangelho um pouco antes, outros chegou recentemente. Uns são um pouco mais baixinho, outro mais alto, outro um pouco mais clarinho, com menos tempo no forno, outros esqueceram no forno. Mas somos iguais, querido. Diante de Deus, Deus não faz acepção de pessoas, mas o arrependimento, sim. Deus, ele faz acepção, eu lembro que o pastor falava, Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Arrependimento é uma atitude. Então, muitas vezes a gente fica até meio assim com alguém que está recebendo tanto do Senhor. Deus, ele vai espalhar a mensagem dele de uma forma geral. Só que alguns vão se arrepender e corresponder a Deus de uma forma específica. Aí Deus continua falando com ele. Não é que ele foi seletivo com o restante, aqui muitos foram seletivos para com Deus. Muitos preferiram as coisas, as distrações, alguns preferiram o arrependimento. Então, não somos melhores que ninguém. Terceiro e último, por que devemos perdoar? Porque somos família de Deus. Somos todos irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 17 ao 22. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, paz também aos que estavam perto. Se coloque de pé, por gentileza. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Qual é o Espírito? Se está com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Aquele por quem nós clamamos, Abba Pai. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, você não é um avulso, você é alguém que tem a mesma procedência, que habita no mesmo lugar, concidadãos dos santos e membros da mesma família, ou da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, aquela pedra que coloca-se na esquina para iniciar uma edificação, uma pedra que dá o ângulo correto de 90 graus para que toda edificação, toda construção sobre ela não seja construída de uma forma errada ou torta. Essa pedra angular é Cristo.
21. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. 21. Nele todo edifício bem ajustado. O que é bem ajustado? Quando está apertado. Sabe aquele ônibus Inter 2, pastor David? 6 horas da manhã, segunda-feira em Curitiba. Você não consegue nem segurar lá naquele apoio. De tanta gente que tem. Aqui eu nunca vi um ônibus lotado. Isso, bem ajustado, sem espaço para folga, sem separação. Somente estando bem ajustado é que cresceremos para ser um santuário dedicado ao Senhor. Mas sabe o que pode causar uma separação e impedir que estejamos bem ajustados uns com os outros? Falta de perdão. Porque falta de perdão causa separação. O reino só avança quando está bem ajustado. Falta de perdão causa divisão. E um reino dividido não subsiste. Queridos, por ser família, nós não podemos ter receio de perdoar. E por ser família, também não podemos ter receio de pedir perdão. Porque pense num povo que tem dificuldade disso, é o povo a quem foi escrito essas coisas. Nós. Uma dificuldade de pedir perdão, que eu preciso proteger o meu pseudo direito de ter a razão. Eu preciso guardar firme a verdade, só que a minha verdade. Então eu não vou pedir perdão porque não foi eu que errei. Eu não vou pedir perdão porque foi o irmão que fez isso comigo. Foi ele. Lembra da brincadeira? Quem tem dois filhos aqui, ou teve mais um irmão pelo menos, vai lembrar que quando chegava o pai para acabar com a briga, qual que era a desculpa? Foi ele que começou. E às vezes a gente chega com essa desculpa para Deus. Deus fala, vai conversar com o seu irmão. Foi ele que começou, pai. Foi ele que fez, foi ele que tomou o meu lugar. Foi ele que não me viu no mercado. Foi ele que puxou minha orelha. Muitas vezes a gente dá desculpa de crianças para Deus, como se Deus fosse um pai de crianças. E às vezes é. A Bíblia diz que já era para sermos mestres, mas nos tornamos crianças novamente quando temos má vontade em avançar no aprendizado. E o perdão é o aprendizado mais antigo que tem. E o perdão, ele se torna como um dos fundamentos do reino de Deus. Porque Cristo usa a comparação de um rei que perdoa o seu servo para comparar com o seu reino. Porque quando ele fala na oração do reino, venha o seu reino, ele também continua falando a respeito do perdão. Perdoar uns aos outros nos dá garantia de permanecermos, ou é uma das garantias de permanecermos no reino de Deus. E eu gostaria que você pudesse rapidinho, se você está com seu familiar, se você pudesse ir perto dele. Geralmente você já está, né? Porque a gente está no culto em família. Mas Alex, se você não estiver perto do familiar, você está perto de alguém do seu life group, do seu líder. Alex, eu não pertenço a um life group, estou aqui convidado pela primeira vez. Alguém vai ficar perto de você, sozinho você não vai ficar. Por quê? Porque nós não podemos ter receio de perdoar e nem de pedir perdão, querido. A não ser que você nunca errou. Quando alguém chega para mim e fala, Alex, eu quero mudar de igreja, eu quero mudar de life group, eu quero mudar de discipulador, quero mudar de rede, ou seja, lá a desculpa que a pessoa vai dar. Eu falo para ela, primeiro, você é livre, mas eu vou concordar com você se a tua resposta for não. A pergunta que eu vou fazer. Qual é a pergunta, Alex?
Você nunca decepcionou ninguém? Eu fui machucado, eu fui ferido, me decepcionaram. Você nunca decepcionou ninguém? Tem uns ousados que falam não, nunca. Por que eu falei para você ficar perto de uma pessoa? Porque não existe ninguém que não tenha errado com alguém. Não existe. Todos nós já erramos com alguém. Quer uma prova? Se você está com a sua esposa aí. É a pessoa que juramos fidelidade, lealdade, estar até o fim da nossa vida, na alegria, na tristeza, saúde ou doença. É a pessoa que nós juramos a dar a nossa vida em favor dela. E já erramos com ela algumas vezes, sim ou não? Você acha que nós não vamos falhar com quem nós vemos 2 horas na semana no culto? Vamos. E aí? E se eu falhar? Pede perdão, cara. Reconheça. Reconheça que você não é melhor. Reconheça que você já recebeu o perdão de Deus. E reconheça que você é família com essa pessoa. Eu lembro uma vez que eu fiz isso com meu pai, pedindo perdão para ele e tal. Eu já falei sobre isso aqui. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o depois. Semanas depois, minha mãe fala: aquilo que você fez, nós vamos fazer com a nossa família. Por quê? Porque não existe nada tão poderoso para reconciliar, para unir, quanto o perdão. Alex, mas foi ele que fez. Não fui eu. Mateus 5, 23, 24. A Bíblia diz: se no momento de nós levarmos a oferta, lembrarmos que o nosso irmão tem algo contra nós. Não é nós temos algo contra ele, é ele tem algo contra nós. A Bíblia coloca a responsabilidade em nós, que somos as vítimas. Vai até ele, reconcilia com o seu irmão, depois volta e realiza a sua oferta. Jesus, ele faz a mesma coisa. O que ele faz com o perdão, ele faz a mesma coisa com o amor. Lembra que ele fala: amai a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa força, alma e entendimento. O segundo, semelhante a esse. Então ele pega o perdão, fala: da mesma forma que vocês foram perdoados, perdoem. Jesus pega na mesma bandeja. Não adianta sermos perdoados por Deus se não conseguimos perdoar o nosso irmão. Anulamos o efeito do perdão em nós. Ei! Deus está nos dando a graça de alcançar muitas pessoas. Eles precisam encontrar unidade. E na unidade é um pouco complicado, porque a gente se fere com os irmãos. Existe um conto de Ísopo, uma fábula, que diz que na era glacial os ouriços, porcos espinhos, estavam morrendo de frio. Então eles decidiram ficar juntos para que o calor entre eles pudesse livrá-los do frio e da morte. Mas eles perceberam que à medida que eles ficavam juntos, o espinho de um começava a ferir o outro. Então alguns se separaram, só que esses que se separaram morreram de frio. Então eles entenderam que é melhor suportar as fisgadas e viver do que ficar à parte e morrer. É um conto, mas nos ensina muito. Eu gostaria muito que você pudesse, neste momento, orar comigo enquanto essa canção toca. E eu sei que Deus já está lembrando você aí de algumas coisas que você precisa pedir perdão, e talvez essa pessoa esteja aí. Pedir perdão por ser incompreensivo, ser cabeção demais, duro demais. Perdão por achar que está tudo bem só porque está rindo, mas na verdade só essa pessoa sabe como é que está aí dentro. Perdão por ser insensível. Perdão por ser um chato, a ponto de ser um condenador só porque o cônjuge não é da igreja, e deixar de representar Cristo de fato e de verdade. Se você tem essa necessidade, querido,
E a palavra de Deus não vem em vão, então não espere a música. Principalmente seu cônjuge, seus filhos, seus discípulos, seus discipuladores estão aí. Feche os olhos, por gentileza. Minha vida como preciosa, eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Estou aprendendo a estar. Senhor Deus, eu sei que neste momento o Senhor está lembrando os seus filhos, Pai, de algumas coisas que eles precisam fazer, Pai, de algumas pessoas que eles precisam encontrar, de alguns perdões que eles precisam liberar, mas também pedir, Pai. Senhor Deus, que possamos entender, Pai, a seriedade e a preciosidade que é ter o privilégio, mas também a responsabilidade de perdoar e de pedir perdão, Pai. Possamos entender, Pai, que isso está totalmente relacionado, Pai, a nós permanecermos no reino dos céus. Senhor Deus, que o Senhor encontre sempre em nosso coração uma disposição em perdoar e pedir perdão. E desfrutar, Pai amado, disso que é privilégio somente de quem está no reino, de quem foi alcançado pelo reino dos céus. Pai, vem, Senhor Deus. A sua palavra diz que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação, Pai. E não há outra forma de reconciliação a não ser partindo do perdão, da restauração, da renovação de votos, Pai. Vem, trabalha o coração dos seus filhos, que trabalha o coração dos seus servos, Pai. Nos mostra, Senhor Deus, que o fato de nós não sermos os ofensores não nos torna melhor do que ninguém, mas nos torna responsáveis pela reconciliação. Nos mostra que o fato de sermos os ofendidos não nos dá direito de ressentimento, Pai, mas nos dá, Pai, o privilégio de liberarmos o perdão, ainda que o nosso ofensor não se arrependa. Porque o perdão que o Senhor pede para que a gente dê às pessoas independe do arrependimento dos irmãos. Eu preciso perdoar, ainda que o meu ofensor não me peça perdão. Eu preciso perdoar, ainda que o meu ofensor não se arrependa. Porque eu preciso entender, Deus, que o perdão muda a quem pede. O perdão muda a quem pede. Em nome de Jesus. Querido, se você está aqui pela primeira ou segunda vez, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você deseja receber esse Jesus que tem o poder de nos perdoar, mas também de fazer de nós perdoadores. Se você nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ou você já recebeu e se afastou e deseja hoje se entregar a Jesus de fato, de verdade, de uma vez por todas,
Não é coincidência que você está aqui, é cristocidência, por causa de Cristo. Se você está aqui e deseja receber a Jesus, eu gostaria de orar contigo. É só fazer um sinal com as suas mãos. Você vai desfrutar desse perdão do Senhor. Você vai desfrutar do perdão de Deus. Não somente do perdão que chega até nós por parte de Deus, mas de uma vida onde nós caminhamos perdoando uns aos outros, entendendo que somos irmãos e fazemos parte da família de Deus. Se você deseja fazer parte dessa família de Deus e de se entregar a Cristo Jesus, só faz um sinal com a sua mão, nós vamos orar contigo. Você entrega a sua vida a Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Temos mais alguém? Você está aqui, gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Amém. Temos ali também atrás. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu vou pedir uma coisa a mais, não é para te constranger, me perdoe se você se sentir assim, mas não é. Eu gostaria que você pudesse vir aqui, você não virá sozinho. Sempre essa igreja aqui é fora da curva, sempre tem alguém que vai te abraçar, vir contigo aqui na frente, vai chorar com você, vai sorrir com você, vai ser família contigo. Então saia do seu lugar, por gentileza. Uau, glória a Deus. Vem um pouquinho para cá, Vanessa. Isso. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Então nessa oração eu gostaria que você pudesse repetir, por gentileza. Se você puder, coloca a mão no seu coração. Repete essa oração comigo, amém? Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, veio a esse mundo, morreu pelos meus pecados, ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Eu também reconheço que eu sou pecador e que ofendi ao Senhor com os meus pecados. Por isso, Senhor Jesus, eu me arrependo hoje dos meus pecados e te peço, perdoa os meus pecados, lava as minhas iniquidades, transforma a minha vida e muda a minha história. Escreve também o meu nome no teu livro, para que eu possa ser achado nesse lugar onde eu sou perdoado, para a glória do seu nome. Amém, amém. Aplauda o Senhor, receba um abraço dessa pessoa que está contigo. Aleluia. Aleluia.